A paz do Senhor. Estou aqui com mais uma palavra. Se você chegou aí, você precisa ouvir. E ela é muito importante, como todas, né? Como eu falei hoje pela manhã, ela é uma palavra direcionada a você que chegou aí. E ela vai tocar lá no fundo do seu coração, se ela for para você. Pode ter certeza. Amém? Ela se encontra no capítulo 18 de João. E o versículo é o 16 e o 17, que vai nos dizer assim: Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta, saindo, pois o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Glória a Deus, amém, por essa palavra. Então, o que essa palavra aqui nos diz aqui? Aqui foi quando eles prenderam Jesus lá no Getsemane, né? Que Judas entregou Jesus, e daí o prenderam. Aí quando levaram Jesus lá pro pátio, o Pedro ficou ali. E ficou ali, acendeu o foguinho ali com o pessoal. E a moça que cuidava da porta perguntou a ele se ele era um dos discípulos que iam. Então aqui foi a primeira negação de Pedro a Jesus. Primeira vez que Pedro negou, das 3 vezes que Jesus falou para ele que ele negaria Jesus aquela noite. Antes que o galo cantasse à meia-noite, ele negaria 3 vezes. Então a gente vê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, capítulo 22 de Lucas, aparece ele dizendo que estava pronto, né? Jesus falou que o demônio iria peneirar ele e ele ia orar por ele para quando ele se convertesse, ele converteria os outros. E ele disse a Jesus: Não, eu já estou pronto. Eu morro por ti, eu vou preso no teu lugar, eu morro por ti, se tiver que morrer. Eu dou a minha vida, aliás, ele disse. Então, vê que daí depois Jesus falou a ele: Ora, Pedro, tu vai me negar até meia-noite 3 vezes. Então, o que essa passagem aqui diz para nós agora, nos tempos de hoje, né, gente? Tem muitas coisas que nos diz. Mas aqui, Jesus, o que ele quer dizer para você? Que às vezes você pode estar se sentindo muito seguro, para você vigiar, ou você está se sentindo muito seguro, ou você está se sentindo muito fraco na sua fé. E aqui Jesus diz, ó, que Pedro achava que estava pronto, porque ele foi o primeiro a seguir Jesus o tempo todo. Ele andou lado a lado com Jesus em cada milagre, em cada cura. Mas ele não aguentou e chegou na hora e ele ficou com medo. E negou a Jesus. Assim como ele negou nas outras 2 vezes, com medo. Porque ele sabia, Jesus já tinha comentado, que eles iam matá-lo. Então ele ficou com medo. Assim como nós, você aí e eu, também temos medo. E qual é o nosso medo? O medo de perseguições espirituais,
que a gente sofre muito, muita perseguição espiritual, o medo da rejeição dos outros, o medo de pessoas que nos acusam injustamente, só pelo fato da gente estar seguindo Jesus. Então nós temos que aguentar isso, porque a gente já sabia disso quando a gente começou a seguir Jesus. A gente sabia que ia sofrer perseguições, todo mundo falando. Na Bíblia diz, pegue sua cruz e me siga. Mas a gente sentindo na carne tudo que nós sentimos nessa prova, a gente sabe o quanto é difícil. E quando você acha, como Pedro, que você já está firme e forte, não, eu tô bem, hoje eu tô bem, tu acorda numa alegria, tá tudo certo, a tua fé tá firme, nada vai te abalar, tá tudo certo. Ela vem e abala. Alguma coisa acontece e você já vê que você não está assim tão firme. Então, nós nunca devemos ter certeza de nada com Jesus. A gente está sempre caminhando assim, sempre achando que está forte, mas quando vê que nem Paulo era assim também. E Paulo dizia, quando eu estou fraco é que estou forte, quando eu estou forte eu estou fraco. E é realmente isso, gente, que acontece com a gente. E Deus, ele quando tu tá muito bem, feliz, alegre, muito bem, achando que tá tudo, parece uma coisa assim que acontece, parece não, acho que deve ser, Deus permite acontecer qualquer... Gente, assim, ó, às vezes a gente não sabe nem como, de repente tu tem uma queda, até um pensamento que venha na tua mente, um telefonema, uma mensagem, uma coisa que tu pensa diferente, aquilo ali já abala a tua estrutura e tu tem que ser muito firme, tu tem que correr por oração, tu tem que, sabe, a gente vive assim nessa tensão. A gente tem que orar muito, a gente tem que vigiar. Se nós estivermos firmes na oração, não é qualquer coisa que abala a gente. Mas daí quando tu tá bem, tu acha assim, a tua oração já é um pouco mais fraca, a tua oração já talvez nem atinge o céu, porque tu vai ali e ora, porque às vezes tu costuma orar naquele horário. Então, porque tu tá bem, então tu acha que tu tá bem. Mas, gente, assim, ó, de repente as coisas mudam. E essa passagem aqui diz bem isso. Vê que ele estava bem, se sentindo confiante, não, qualquer coisa, eu tô pronto. E Jesus disse, não, Pedro, vigia porque tu vai me negar 3 vezes. E o que é negar Jesus? No nosso caso aqui também, nós fazemos a mesma coisa que Pedro. Nós negamos Jesus, né? Tipo assim, ó, se você comete o pecado que você não queria cometer, ali você já está negando Jesus. Então você já tem que se firmar para não acontecer isso. Aqui já não está falando aqui de pecados, a gente está falando de nós fraquejarmos, né? Achar que estamos fortes e não estamos. A mensagem que é essa. Mas negar Jesus 3 vezes, no caso do Pedro lá, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Ele cortou a orelha lá do soldado lá, né? Ele permitiu que Satanás entrasse nele na hora que ele disse que ele ia morrer na cruz por Jesus, que ele ia morrer na cruz, não, porque ele não sabia que Jesus ia para a cruz, mas que ele disse que morreria no lugar de Jesus. Ele deixou Satanás usar ele para dizer aquilo para Jesus, para impedir o propósito de Jesus. Jesus viu na hora, claro, Jesus sabia, a gente já não tem esse discernimento de saber quando é o inimigo que fala com a gente e quando é a pessoa, às vezes, que a gente ama, o inimigo usa a pessoa, vê que usou Pedro ali,
Jesus amava ele amava Jesus, ele usou ali, mas Jesus teve o discernimento. E nós não temos, então nós temos que vigiar muito em oração para essas coisas não virem nos atingir. Para quando vir nos atingir, nós está firme, mas assim mesmo nós podemos cair, mas daí a gente na hora pede socorro para Jesus e ele vem e tira aquilo, a gente não pode deixar se abater, né? Isso a gente aprende ao longo da nossa caminhada. Amém, gente? Então eu vim trazer essa palavra para você. Não se sinta muito forte, porque nós não somos, nós somos falhos, sujeitos a qualquer momento cometer um deslize, uma falha. Então vigie. Ou se você acha que está muito fraco, ore também a Deus, peça força. Mas é no seu momento mais fraco que Jesus se revela mais para você, que ele vem falar com você, que ele manda muitos anjos, muitas pessoas em te trazer uma palavra que te levanta. É maravilhoso isso. Pode acreditar, confie em Jesus, tudo vai dar certo. E é assim mesmo nossa caminhada. Um dia sim, outro dia diferente. Mas no final tudo vai dar certo. Amém? Deixe seu joinha aí, deixe o comentário. Fiquem na paz do Senhor. E um ótimo final de dia para você. Que essa noite seja abençoada. Com ótimos sonhos. Com revelações. Com palavras proféticas que vão levantar a sua fé, a sua esperança. Amém? Glória a Deus.